Boa noite. Olá, olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vão enviando para aquela sua amiga que não pode perder essa live, tá? Esperar chegar o pessoalzinho pontualmente às 8h30. Separei aqui os tópicos principais sobre anemia. Por que eu resolvi fazer essa aula live para vocês? Porque ultimamente eu tenho recebido muitos pacientes que muitas mães estão simplesmente esquecendo de suplementar o ferro para os seus bebês. E aí, isso trará complicações no futuro que eu vou falar durante toda a live. E aí foram tantas que chegaram, ai, tô esquecendo, tem algum problema? Outra do mesmo jeito, ai, tô esquecendo, tem algum problema? Então eu resolvi fazer um aulão bem geral para que todo mundo seja contemplado com as informações, tá certo? Vou desativar os comentários para que fique organizado, porque eu preparei realmente uma aula para vocês, tá certo? Então, para que não fique aparecendo aqui e não bagunce os slides que eu preparei para que vocês possam assistir direitinho. Então, eu vou desativar os comentários agora. No finalzinho da live, eu abro os comentários, caso surja alguma dúvida, vocês queiram conversar um pouquinho, tá certo? Mas agora eu vou desativar. Mas fiquem aqui que vai ser muito interessante essa aula, tá certo? Já envio para todo mundo da família, tá certo? E vamos começar a nossa aula. Deixa eu desativar aqui. Pronto. Desativados os comentários. Vamos aqui. Começando do começo. Bom, sejam todos bem-vindos a esse primeiro aulão live que eu escolhi um tema muito importante que é sobre anemia ferropriva. Anemia ferropriva é uma das principais causas de anemia nas crianças. E como eu coloquei na postagem mais cedo, é uma questão de urgência médica. A gente precisa martelar às vezes na cabeça de vocês para que vocês entendam da importância da suplementação de ferro para as nossas crianças. Então eu separei aqui vários tópicos importantes para a gente conversar sobre isso. Prometo ser o mais resumida e sucinta possível para que não fique uma aula cansativa. Sim, eu também já fui aluna e sei que aulas muito extensas não trazem muita concentração dos alunos, então serei breve e separei os pontos mais importantes. Então, se você conhece alguém que tem dúvidas sobre anemia, que esteja passando com alguma criança ou com algum sobrinho, alguém da família que tenha anemia, já envia o link agora, né, nesse aviãozinho aqui embaixo, para que a pessoa possa ser contemplada com as informações que a gente vai discutir já já, tá? Então, vamos lá começar aqui. Vamos começando falando aqui tudo bem direitinho para que vocês aprendam didaticamente, se vocês não aprenderem dessa vez, tá? Então, primeiro, o que é anemia? A anemia, ela acontece quando há uma diminuição na quantidade de hemoglobina e glóbulos vermelhos do nosso sangue, tá certo? O que isso pode causar de prejuízo? Vai prejudicar o transporte de oxigênio para os pulmões e para as células do organismo. Ah, mas é só isso, gente? Isso interfere no nosso organismo como um todo. Então, quando acontece algum evento que faça com que haja essa diminuição da hemoglobina, com certeza vai comprometer o transporte de oxigênio para os pulmões e também para todas as outras células do organismo. Então, tratar a anemia é tratar do corpo como um todo. Daí a grande importância e a necessidade da gente entender sobre o assunto, da gente suplementar no tempo correto e da gente estar atenta aos sinais para que precocemente a gente possa agir para poder tratar melhor os nossos crianças, tá certo? Essa aula é direcionada para crianças e adolescentes. Então, assim, tudo que eu for falar daqui para frente, em termos de dados epidemiológicos, de sintomatologia, de tratamento, de prevenção, vai ser direcionado para o meu público, né? Que também é a maioria dos filhos de vocês, crianças pequenas e adolescentes, tá certo? Anemia de adulto é um pouquinho diferente, né? Os valores de referência são outros, as causas às vezes são outras também, mas aqui vamos nos atentar ao público pediátrico, tá bom? Então, anemia, há uma diminuição na quantidade de hemoglobina e de glóbulos vermelhos, o que vai prejudicar o transporte de oxigênio, tá certo? Então, gravem isso, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, quando a gente for falar sobre sintomatologia. Vamos lá.
mudar aqui. E aí, por que é, tia Cacá, que é tão importante e necessário o ferro? Por que é que você bate tanto nessa tecla? Não esqueça a suplementação de ferro do seu bebê, porque ele é essencial para o desenvolvimento cerebral do seu bebê. Quando a gente pensa e a gente prescreve a suplementação de ferro nos pequenininhos, a gente está pensando no desenvolvimento cognitivo, na melhora do desempenho escolar. Há estudos que nem são tão recentes que falam que crianças que não tiveram a suplementação profilática de ferro nos primeiros anos de vida, elas vão ter lá na frente um menor desempenho escolar. Então, a suplementação de ferro tem total ligação com o desenvolvimento cerebral. Então, é importantíssimo. Se vocês acham que dar o ferro só vai interferir do menino ficar fraco ou não, não tem nada a ver. Está totalmente relacionado ao desenvolvimento cerebral da criança. Então, a suplementação de ferro é diretamente ligada ao desenvolvimento cognitivo das nossas crianças e adolescentes. Além disso, o ferro ele é importantíssimo para o nosso sistema imunológico. Vocês se atentam tanto, tem que dar vitamina C, tem que dar vitamina C, e esquecem de outros minerais, outras vitaminas que são tão importantes ou mais para o nosso sistema imunológico. Então, se vocês não sabiam, fiquem agora sabendo que crianças que têm ferro adequado e não estão com anemia são crianças que têm um sistema imunológico melhor. Eu digo por conta própria. Vocês acompanharam que no início do ano eu tive um quadro de anemia. No início não, já foi no meio do ano, que foi bem preocupante, bem grave. Eu tive uma anemia bem séria. E isso fez com que o meu sistema imunológico baixasse assim drasticamente. E coisa que eu não adoeci, acabei adoecendo. E foi bem preocupante. Então, assim, tem total relação. Eu vi na prática que realmente... E as crianças que eu acompanho também. A gente vê logo quando é uma criança que tem gripes de repetição, adoece com muita facilidade, tem dificuldade para sair, às vezes, de um quadro viral. Quando a gente vai ver os exames básicos dela, elas estão com anemia também, tá certo? Então, o ferro ele é muitíssimo importante para o nosso sistema imunológico. Além disso, o ferro ele é importantíssimo para a produção de proteínas que são super importantes para o nosso organismo, como a hemoglobina, ferritina, mioglobina, que todas vão estar envolvidas no metabolismo da formação da anemia. Então, é importantíssima a suplementação de ferro e o ferro é vital à nossa vida. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu botei joia. Ah, doutora doida. Que linda, mamãe. Deixa eu pegar aqui outro. Vocês tenham calma, viu, que a professora aqui. Vamos para dados no Brasil, porque a gente aqui tem que provar para que algumas pessoas enxerguem a importância da necessidade de se falar sobre anemia, tá? Em 2009, bom, esses dados aqui são os dados do consenso, do último consenso sobre anemia ferropriva da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi publicado em 2021. Periodicamente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que é a entidade que nos rege, que nos orienta sobre algumas diretrizes, né, e sobre a suplementação de ferro, esse é o consenso mais atualizado, que foi de 2021, ou seja, o ano passado. Nesse consenso, ele fez uma revisão de vários relatórios, de vários estudos, para poder publicar e atualizar as novas diretrizes da suplementação de ferro. Em 2009, eles tinham encontrado uma prevalência de 53% de anemia ferropriva nas crianças de 6 meses a 5 anos. Geralmente é essa faixa etária e é muito, muito, muito prevalente ainda. Isso foi um estudo de 2009. Já em 2020, né, mais recente, né, o ENANI, né, que é um estudo nacional de alimentação, vários estudos interessantes, eu posso trazer outro depois desse mesmo instituto sobre a vitamina D, que é bem interessante, constatou anemia em 18,9% dos lactentes, tá? E em 2021, que foi o ano da publicação desse consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele fez uma meta-análise, né, que tem até no estudo lá mostrando bem detalhadamente, bem interessante, de 134 publicações, que foi de 2007 até 2020, onde a prevalência da anemia era em 33% das crianças brasileiras saudáveis, tá certo? E menores de 7 anos. Ou seja, não é só criança doente. Às vezes
Tem muitas pessoas que dizem, para que ficar fazendo exame em criança sem necessidade? Não precisa, isso é muito modismo. Claro, a gente também não vai sair pedindo sem necessidade, existem protocolos para isso, mas muitas vezes uma criança saudável, a gente precisa fazer o rastreamento certinho quando há uma suspeita, para a gente poder dar um diagnóstico antes que a doença se estabeleça. E isso se dá, quando eu for falar sobre o diagnóstico, os exames que a gente vai pedir, quando a gente pede também os valores de exames relacionados às reservas, aos transportadores, a questão do estoque. Tudo isso vai estar relacionado também ao diagnóstico precoce da anemia. Então, esses são os dados mais recentes que estão no consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, super atualizado, tá bom? E foi nesse consenso aqui que eu me baseei para trazer as informações para você, ou seja, uma atualização muito recente, é o mais novo que tem da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tudo que eu vou estar falando aqui é o que tem mais atualizado sobre suplementação de ferro, tá? Deixa eu ver aqui. Outro ponto muitíssimo importante para a gente falar, além dessa questão dos dados epidemiológicos, é para vocês entenderem quais são os principais fatores de risco. Aqui eu vou me atentar ao meu público, que são as crianças e os adolescentes. Então, Tia Cacá, quais são os principais fatores de riscos para desenvolvimento de anemia na criança e no adolescente? Número 1, baixa reserva materna. Calma, eu vou explicar um por um para que vocês possam entender. Aumento da demanda metabólica, diminuição do fornecimento, tá? Perda sanguínea e má absorção de ferro. Esses aqui são os principais, tá certo? Lembrando que a nossa live é sobre anemia ferropriva. Então, vamos falar um por um para que vocês possam entender bem direitinho, tá certo? Espero que vocês estejam anotando, viu? Tudo aí, ou então tirando print, né? Para que vocês não esqueçam de jeito nenhum todos esses conteúdos. Então, o primeiro fator de risco importante para que a gente fale, vou direcionar aqui a minha atenção para as minhas seguidoras buchudinhas, gestantes, tá? A baixa reserva materna é o primeiro fator de risco para o desenvolvimento de anemia ferropriva nas crianças. Ou seja, mamães que estejam gestantes ou futuras mamães que pensam em engravidar, vocês têm que estar monitorando o seu hemograma, o ferro, a ferritina, para que vocês tenham, além da gestação saudável, também filhos saudáveis e com menos chances de desenvolvimento de anemia. Quais são, relacionados à questão materna, os fatores que influenciam nisso? Gestações múltiplas com pouco intervalos entre elas, tá? Porque dependendo do tipo de parto, também vai haver uma perda sanguínea grande, então às vezes não dá tempo, né, dessa recuperação. Então, gestações com intervalo muito curto entre elas, tá? Dieta materna deficiente em ferro. Gente, a dieta materna é muito importante, tá certo? Não tem essa história, porque eu tô grávida, vou comer por 2, vou comer, vou liberar geral, não tem nada a ver, gente. A alimentação materna é o primeiro ponto para que você tenha uma criança bem saudável e que tenha um ótimo desenvolvimento no paladar, em tudo. Sabe-se que ainda na gravidez o paladar já começa a ser formado, porque já vai passando os sabores para o bebê. E em relação ao ferro também, quando a mãe se alimenta bem, que tem uma dieta rica em ferro, essa criança vai ter menos chance de desenvolvimento de anemia. E isso vai ser um daqueles fatores de risco que nós vamos avaliar se esse bebê vai entrar com a suplementação de ferro aos 3 meses ou aos 6 meses. Tudo dependendo de como tenha sido essa gestação. Então, mamães, as que estão grávidas, por favor, fiquem monitorando a sua taxinha, né, para saber se você está com anemia ou não. E principalmente, mesmo que você não esteja com anemia, até porque o cuidado deve ser para todas nós, tá certo? Vocês precisam ter uma alimentação rica em ferro. Vocês têm que pensar que tudo está passando para o seu bebê. E quanto mais saudável for sua alimentação, mais rica, mais nutritiva, mais saudável será esse bebê também. Perdas sanguíneas, né? Alguma anormalidade que aconteça na gestação, em que ela tem uma perda considerável de sangue, vai influenciar também na questão da anemia das crianças, tá? E principalmente, eu puxo a orelha das mães dos meus pacientes, das mães dos meus pacientes, quando elas esquecem a suplementação de ferro, assim como os colegas ginecologistas e obstetras puxam a orelha das suas gravidinhas quando elas esquecem a suplementação também.
Gestantes, é muito importante que vocês suplementem bem, tá certo? Fiquem de olho na taxa da hemoglobina, não deixe baixar, se alimentem direitinho e não esqueçam a suplementação de jeito nenhum, tá certo? Então, esse foi o primeiro fator de risco para o desenvolvimento de anemia relacionado à baixa reserva materna, ressaltando a importância da suplementação do ferro na gravidez. Se conhece alguma gravidinha, tira um print e manda para ela a foto desse quadrinho para ela se lembrar e nunca mais esquecer de tomar a suplementação que o obstetra dela passou. Vamos ao segundo ponto, o segundo fator de risco relacionado à anemia nas crianças e adolescentes. Número 2, aumento da demanda metabólica, prematuridade e baixo peso ao nascer. Bom, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Bebês prematuros e bebês que nascem com baixo peso são bebês que têm um aumento dessa demanda metabólica, uma necessidade maior. Todas as crianças que passam por algum momento onde há uma velocidade de crescimento muito rápida, onde há uma necessidade de multiplicação celular muito rápida, haverá uma necessidade de ferro maior. É por este motivo que os prematurozinhos eles têm uma suplementação de ferro diferenciada de uma criança que nasceu a termo. Lembrando que os prematuros, eles são considerados quando nascem abaixo de 37 semanas, mas principalmente não só nascer abaixo de 37 semanas, quando nasce com um pezinho abaixo de 2.500, precisamos estar atentados para a suplementação de ferro no momento correto, que difere das outras crianças que só iniciam a partir ou dos 3 meses ou dos 6 meses. O prematuro começa com 30 dias. Lactentes em crescimento rápido demais. Esse aqui faltou a palavrinha rápido. Mas, por exemplo, quando a velocidade de crescimento está acima do percentil 90, isso é uma coisa que a gente mostra durante a consulta da puericultura, aqueles gráficozinhos lá que vocês adoram, quando a gente mostra, ai, doutora, como é que está meu filho aqui no gráfico? Aí a gente vai mostrar, ó, seu filho está nessa curva aqui. Então, ao analisar a curva da criança, não é simplesmente você, colocar um pontinho lá na curva, você vai avaliar como é que está a velocidade de crescimento dessa criança. Geralmente a velocidade, ela é uma velocidade lenta e gradual que tende a acompanhar a curva. Então ela vai crescendo e a gente já vai tendo uma previsibilidade de quanto é que essa criança vai estar pesando ou de tamanho no mês seguinte. Quando acontece uma velocidade, quando a velocidade de crescimento ela é muito superior daquela esperada para a idade da criança, nós devemos ficar atenta porque essa criança enquadra-se no que a gente chama de aumento da demanda metabólica e esse neném também entra como fator de risco para suplementação profilática de ferro, tá certo? A gente precisa ficar de olho. Então, é aquela falsa impressão, ai, meu filho está crescendo, está com um ponto acima da curva, não, é um menino muito saudável, sim, então, mas ele exige também prestar atenção, porque bebês que crescem rápido demais têm uma demanda metabólica maior, precisará também de uma atenção maior na suplementação de ferro. Meninas com grandes perdas menstruais, isso aqui serve para as nossas adolescentes, como eu falei, estou me referindo aos fatores de riscos para crianças e adolescentes, então não poderia deixar nossas adolescentes de fora. Então, as meninas que tiveram a menarca ou estão no seu primeiro ano menstrual, onde há aqueles ciclos bem irregulares, onde há um aumento muito grande da perda sanguínea, essas meninas também a gente precisa estar monitorando e são consideradas fatores de risco para anemia por causa dessa perda sanguínea exagerada. Então, se sua menina adolescente está tendo perdas sanguíneas muito grandes durante a menstruação, conversar com o pediatra que a acompanha para ver a questão de como é que está o hemograma dela, os exames de rotina, para ver se há necessidade da suplementação de ferro nessa menina, tá bom? E atletas de competição, sim, eu também tenho aconteceu semana retrasada, foi semana, não, tá com uns 15 dias mais ou menos, um paciente meu, ele não é adolescente, ele ainda tá na fase escolar, mas ele já é considerado um atleta, inclusive foi reconhecido por olheiros do Flamengo, do time do Flamengo do Rio de Janeiro. Ele foi visto lá jogando na escolinha que ele fazia parte, e os olheiros viram, ele joga muito bem, e convidaram ele para ir se mudar para o Rio de Janeiro para fazer uns testes lá para já entrar no time. Mas para poder ir, né, a equipe lá do Rio de Janeiro pediu que ele passasse por uma avaliação pediátrica
e pedisse os exames de rotina para que avaliasse se aquele atleta estava com tudo em dia. E achei bem interessante porque falava justamente isso, questões de anemia, de crescimento e como é que estava tudo isso. É muito importante. Então, muitas crianças e adolescentes hoje começam nos esportes muito cedo e a gente tem mania de achar de que uma criança saudável, esperta, ela não precisa de um acompanhamento pediátrico e de uma monitoração dos seus exames de rotina periódicos. Precisa também, porque são esses pacientes que a gente precisa nos prevenir para que desenvolvam outras doenças também lá na frente. Então, os atletas de competição, eles entram como fatores de risco por eles terem uma demanda metabólica muito grande, um gasto muito grande. Então, assim, eles precisam ter uma reserva de ferro boa, adequada. Então, se seu filho é um jogador, um mini craque de futebol, ou pratica algum esporte de ganho muito grande, ou de perda muito grande, de gasto calórico muito grande, perdão, ele precisa dessa monitoração, porque ele entra como fator de risco de pacientes com aumento da demanda metabólica. Entendido? Vamos para o ponto. Eu fico tão perdida assim, sem vocês aparecerem aqui nos comentários, que eu fico falando, me sentindo sozinha. Então, vão deixando um likezinho aí para eu ver que vocês estão online assistindo tudo direitinho, que o som tá legal, tá certo? Vamos passar para o terceiro fator de risco, tá? Estamos falando sobre os fatores de risco relacionados às causas de anemia em crianças e adolescentes. Esse aqui, eu acho que não existe mais a minha cara. Diminuição do fornecimento, tá certo? Diminuição do fornecimento vai falar sobre como que a criança não vai ter ou vai ter anemia por falta do fornecimento do ferro. Ponto número 1. Já na sala de parto, um campleamento do cordão umbilical antes de 1 minuto de vida. Ou seja, quando o neném nasce, não é à toa que o obstetra, o pediatra, o neonatologista que está acompanhando ali aquele parto, ele deixa o cordão ainda algum tempinho pulsando para que seja passado da mãe para o bebê. Isso é importantíssimo. Quando há um campleamento precoce, essa criança entra como fator de risco para o desenvolvimento de anemia. Então, até isso é muito importante. Ponto número 2. Prestem atenção para não haver confusão no que eu vou falar. Aleitamento materno exclusivo por mais de 6 meses. O que isso significa? Sabemos que o bebê, para ser considerado saudável e entrar na alimentação complementar, o aleitamento materno preferencialmente deve ser mantido por 6 meses exclusivamente, porque durante esse período o leite materno ele consegue garantir o fornecimento de ferro adequado para esse bebê e de outros nutrientes. A partir de 6 meses, essas reservas não são suficientes para ser mantidas somente através do leite materno. Por este motivo, que aos 6 meses devemos iniciar a introdução alimentar. Então, algumas pessoas, por medo, por receio, por falta de informação também, acabam prolongando e adiando o início da introdução alimentar. Então, algumas mães deixam para iniciar a introdução alimentar aos 8, 9 meses, não sei por qual motivo, talvez às vezes por medo. Eu tenho medo do meu bebê engasgar. Tá tão bom aqui só amamentando. E isso também entra como fator de risco, porque até os 6 meses o leite materno consegue garantir esses nutrientes, mas após os 6 meses a criança precisa dos alimentos obtidos através da alimentação. Entendido? Outro ponto importante, diminuição do fornecimento relacionado à alimentação complementar pobre em alimentos com ferro. Gente, é muito importante. O período da introdução alimentar é um período de aprendizagem, onde o bebê vai estar aprendendo a comer e você precisa fornecer os melhores alimentos possíveis para esse bebê. O bebê precisa ter uma refeição completa, equilibrada, mas que o ferro esteja presente nas refeições principais, através dos vegetais, através da carne vermelha, das vísceras, do ovo. Então, assim, tem muitas fontes de ferro na alimentação da criança e muitas vezes algumas mães, algumas famílias acabam, por medo e por falta de informação, não oferecendo. Tá? Então, é importantíssimo que na introdução alimentar, a alimentação complementar, ela seja feita com alimentos ricos em ferro, tá certo? É muito importante. E não é só qualquer ferro, é que tenha ferro de grande biodisponibilidade. Há uma diferença. Por exemplo, a carne vermelha é um tipo de fonte onde há uma biodisponibilidade de ferro
boa. Porém, existem outros alimentos. O feijão, ele não tem tanta biodisponibilidade quanto a carne vermelha. É importante? Claro que é, muitíssimo importante. Mas a carne vermelha, em relação à anemia, à prevenção de anemia, ela acaba tendo uma biodisponibilidade maior do que a do feijão, sendo muitíssimo importante que esteja inserida na introdução alimentar, tá? O consumo de leite de vaca antes de 1 ano de idade. Quantas vezes eu já bati nessa tecla, tá? O leite de vaca, ele é um leite que ele é pobre em ferro e tem um excesso de cálcio. Então, ele acaba aumentando em muito as chances do desenvolvimento de anemia nos bebês. Então, não, ele não deve ser oferecido para as crianças menores de 1 ano de idade como leitinho para elas estarem tomando, tá certo? E se o bebezinho não tem possibilidade de ser amamentado, se não há possibilidade de manter seu aleitamento materno, o pediatra que acompanha essa criança prescreve uma fórmula. Fórmula, ele é um tipo de leite modificado que foi calculado, preparado para esse bebê imaturo, para que ele receba os nutrientes, para que ele consiga ter um desenvolvimento adequado. Então, as fórmulas infantis diferem do leite de vaca porque elas são enriquecidas em ferro. Então, na impossibilidade do aleitamento materno, é muito mais saudável que o bebê faça o uso de fórmula ao invés do leite de vaca, ok? Então, leite de vaca antes de 1 aninho, não. Ele aumenta muito as chances do desenvolvimento de anemia ferropriva, tá? Assim como também uma fórmula de baixa qualidade. Quando o pediatra escolhe uma fórmula para o seu bebê, ele vai ver aquela que seja mais rica, que tenha mais benefícios para esse bebê. Então, uma fórmula de qualidade é uma fórmula que tem uma boa biodisponibilidade de ferro, tá? Então, não é a fórmula é qualquer uma, escolhe pela cara, meu bebê se gostou mais dessa do que aquela. Não, para cada caso é um caso. Fórmula de prematuro, quando não pode amamentar, é uma coisa. Fórmula de bebê que tem fatores de risco materno que a mãe não conseguiu amamentar, a gente prescreve outra. Então, não é uma receitinha de bolo igual para todo mundo. Tem as suas indicações bem precisas. Ponto número, já esqueci, acho que é 5. Dietas vegetarianas sem orientação médica ou de nutricionista. Gente, isso é muito importante. Sempre que chega uma criança para que eu acompanhe, que seja vegetariana ou vegana, a gente tem que caminhar muito junto dos profissionais maravilhosos, os nutricionistas, tá certo? São crianças que precisam de suplementações diferentes e de uma dieta super balanceada. Não é simplesmente tirar a proteína animal e achar que essa criança vai atingir as cotas delas necessárias sem uma orientação adequada, sem uma suplementação adequada. Não acontece assim. Eu tenho muitos pacientes que são vegetarianos, que as mães são bem esclarecidas, que fazem uma dieta adequada e quando a gente acaba pedindo os exames de rotina, a gente precisa suplementar porque não consegue atingir a cota. Então, assim, é bem difícil de você conseguir, somente com a dieta, chegar no nível do ferro adequado, porque a biodisponibilidade é diferente, então precisa ter uma orientação adequada. Muitas mães acabam nem tendo essa orientação e fazendo de todo jeito. E tem outras mães que fazem o vegetarianismo por medo. Quantas mães chegam para mim que não vão para um acompanhamento pediátrico com nenhum profissional, iniciam a introdução alimentar às cegas e chegam para mim às vezes com o bebê com 9, 10 meses de idade e quando eu vou questionar, o que esse neném está comendo no almoço, o que ele está comendo no jantar? Ah, eu faço uma papinha de legumes para ele. Não tem nada além do que batatinha, cenoura, chuchu ou algo mais desse tipo assim, somente os legumezinhos, não vai ter carne vermelha, não tem outras coisas, e aí acaba sendo uma criança, mas você é vegetariana? Ela diz, não, porque eu tenho medo de dar carne. A criança já bem com 9, 10 meses, às vezes nem está fazendo suplementação de ferro, é um caos. Então, sim, precisamos estar atentos a todas as dietas das crianças e as dietas vegetarianas precisam de uma atenção maior, porque elas são consideradas como fatores de risco para o desenvolvimento de anemia nas crianças e nos adolescentes, tá certo? E o último pontinho deste slide aqui, que é o quê? A ausência ou baixa adesão na suplementação de ferro. Gente, eu fico doente quando chega no consultório que eu prescrevo
o ferro para o bebê. Aí todo mês tá dando ferro direitinho. Tem umas que dizem, sim, tô dando, tá tudo perfeito, tá maravilhoso. As outras que confessam dizem, não, eu esqueço, eu dou uma vez na semana. Não adianta, tá certo? O ferro, quando prescrito pelo pediatra, ele é de uso diário, tá certo? Não pode esquecer, porque só isso já entra como fator de risco para o desenvolvimento de anemia, tá? Então, vamos para outro fator de risco muito importante para que as crianças e adolescentes possam desenvolver anemia. Perdas sanguíneas, seja ela traumática ou cirúrgica, como um bebezinho, uma criança que passou por algum trauma ou alguma cirurgia que teve uma perda sanguínea grande, precisamos estar monitorando, porque ela entra como fator de risco para o desenvolvimento de anemia, tá? E as hemorragias, né, que possam causar, a gente também precisa estar monitorando. Então, as perdas sanguíneas é mais um fator de risco importante para o desenvolvimento de anemia em crianças e adolescentes. Vamos ver se tem mais algum fator de risco que eu separei aqui para vocês. Pronto. Má absorção de ferro, tá? Síndromes de má absorção, como por exemplo, doença celíaca, doença inflamatória intestinal. É muito importante que a gente esteja de olho nessas crianças, que são crianças que acabam desenvolvendo anemia facilmente, tá? Então, é importantíssimo, crianças com síndromes de má absorção, tá monitorando direitinho e o pediatra tá de olho, porque são fatores de risco direto, tá certo? Gastrite, cirurgia gástrica, tudo que mexe com o estômago, eu que o diga, né, minha gente? Quem não sabe, eu sei, eu fiz uma gastroplastia, né, que é a cirurgia bariátrica, então eu tenho que estar em cima direto, tanto é que eu tive anemia recente, não posso me descuidar de jeito nenhum, nem na alimentação, nem na suplementação, para que não volte, tá certo? E a redução da acidez gástrica. Deixa eu explicar isso aqui, porque eu tenho muitos pacientes que são acompanhados por mim e por gastropediatras, que são pacientes com refluxo doença. Existe a diferença, né, da doença do refluxo para o refluxo fisiológico. E um dos pontos principais é que algumas crianças com doença do refluxo mesmo, precisamos entrar com medicações que sejam, sei lá, antiácidos ou bloqueadores de bomba, tudo isso. E são medicações que reduzem a acidez gástrica e isso vai interferir diretamente na absorção do ferro, tá certo? Então, crianças que têm refluxo e fazem uso dessas medicações por muito tempo, não é surpreendente que quando a gente vai dosar os exames de rotina, vai estar lá uma anemia. Mas a gente já espera, a gente já sabe. E essas crianças que têm um refluxo, aquele refluxo raiz, brabo mesmo, que às vezes a gente associa a medicação e persiste com refluxo, são crianças que a gente às vezes precisa aumentar a dose do ferro, porque a gente já sabe, já espera que ela tem grande chance do desenvolvimento de anemia, tá? Então, essas aqui foram as que a gente separou para relacionar com anemia em relação à má absorção de ferro. Deixa eu ver se tem mais algum ponto relacionado aos fatores de risco. Pronto, não. Agora vamos falar sobre o diagnóstico, tá? Sempre vocês me perguntam, quando é que a gente deve pedir os primeiros exames do bebê? A criança saudável precisa fazer exame ou não precisa? O que é que a gente faz? Bom, a gente geralmente segue protocolos, né? Mas cabe a cada pediatra que acompanha o seu filho decidir qual a rotina dele. A minha rotina, Caliane, é baseada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá certo? E crianças com fatores de risco ou sem fatores de risco, anualmente eu peço os exames relacionados à anemia. Então, a primeira vez que eu vou pedir esses exames para uma criança saudável e sem fator de risco vai ser no check-up de rotina com 1 aninho de idade. Porém, crianças que eu desconfie que esteja com anemia ou que tenha um fator de risco bem prevalente para anemia, eu posso antecipar esses exames quando eu suspeitar. Então, crianças sem fator de risco nenhum, de boa, come bem, não teve nenhum problema a mãe na gravidez, está com a velocidade de crescimento adequado, uma boa alimentação complementar com alimentos ricos em ferro. A mãe não esquece de dar as gotinhas de ferro. Então, esse bebê super de boa, só vai fazer exames anuais, o primeiro exame com 1 aninho de idade. Criança que a mãe não está dando o ferro direito, a mãe teve anemia na gravidez, a criança está com uma dieta completamente inadequada e às vezes a gente já começa, ao examinar esse bebê, suspeitar que ele esteja com anemia, aí a gente precisa sim monitorar antes do tempo, tá certo? Deixa eu dizer que eu sei que vocês vão já perguntar,
doutora, quais são os exames que a gente pede para o rastreamento de anemia? Pronto, tá aí. Quero ver, agora vocês me perturbaram, mas o juízo, hora do print. Quais são os exames essenciais para o diagnóstico de anemia? Esses são os exames básicos. O hemograma, ferritina, ferro, tá certo? Peço também a saturação de transferrina e a PCR, que é para a gente descartar algum processo infeccioso. Porque quando acontece um processo infeccioso, aumenta a demanda de ferro e isso faz com que a gente possa ter um quadro de anemia também. O hemograma a gente vai avaliar a hemoglobina, os índices também do tamanho da hemácia, a morfologia dos glóbulos vermelhos, tá certo? E a gente vai avaliar o valor de referência. Lembrando que a interpretação dos exames, ela é feita pelo pediatra para que vocês não surtem. Não é que vocês não sejam incapazes de interpretar o exame, mas é porque muitos laboratórios acabam colocando os valores de referência geral, desconsiderando o público infantil. E dentro do próprio público infantil, há valores de referências diferenciados. O do bebezinho recém-nascido é diferente, do lactente é outro, do pré-escolar é outro, do adolescente é outro, do adulto é outro. Então, às vezes, a mãe abre um hemograma, acha que o bebê está maravilhoso porque o valor de referência lá era para outra faixa etária, quando, na verdade, que a gente vai analisar minuciosamente, a criança está com anemia, tá certo? Então, a interpretação do exame é com o médico que solicitou para que vocês não endoidem também, tá certo? Então, esses aqui são os exames básicos. Eu ainda acrescento mais alguns, tá certo? Esse aqui eu tirei das diretrizes da SBP. Eu, Caliane, acrescento ainda a dosagem de ferro sérico, saturação de transferrina, tá certo? Para a gente fechar o diagnóstico bonitinho de anemia ferroprífera, tá? Vamos ver aqui também outro ponto importantíssimo a ser tratado em relação à anemia. Tratamento. Vamos lá. Porque existe uma diferença muito grande da prescrição quando o seu bebê está com anemia, quando ele não está com anemia. Esses dados aqui e essa posologia é relacionada ao tratamento de uma anemia já instalada, que é feito com ferro oral, as gotinhas, certo? Na dose de 3 a 6 miligramas de ferro elementar por quilo dia. É bem alta a dose, mas é porque a gente precisa tirar essa criança da anemia, tá bom? Essa dose, se ficar uma dose muito grande, o pediatra pode fracionar em 2 vezes ao dia, sem afetar o tratamento. E geralmente a gente prescreve a dose de tratamento por no mínimo 60 dias e fica monitorando através daqueles exames que eu postei anteriormente para estar vendo a subida da hemoglobina, da ferritina e dos outros marcadores, tá certo? Tá, uma coisa importante que eu esqueci de falar em relação ao diagnóstico é que não é só o hemograma que a gente pode enxergar. Eu sempre digo para os meus pacientes o quê? Não precisa voltar não. O que é importante vocês entenderem? Vou tentar explicar aqui da forma mais didática possível. O hemograma é como se fosse uma vitrine da sua loja. A vitrine é aquilo que a gente olha de fora. Ah, tá bonita aqui a vitrine, tem isso, tem sapato, tem bolsa, tá tudo beleza. A dosagem de ferro e de ferritina são os nossos estoques e são os nossos funcionários que levam o nosso produto até a vitrine. Se a vitrine tá bonita, beleza. Porém, o que acontece se por acaso o seu estoque estiver ruim? Quando alguém comprar alguma coisa da sua vitrine, ou seja, alguma doença, algum acidente, alguma demanda metabólica aumentada, ou seja, saiu algo da vitrine e suas reservas estando baixas, ou seja, o seu estoque estando baixo, vai fazer falta lá na vitrine. Então, é importante monitorar a taxa da ferritina e do ferro, porque são as nossas reservas, são os nossos estoques. Então, quando a gente vê uma criança que está com hemograma normal, mas está com a ferritina muito baixa, significa o quê? Que já essa vitrine vai ficar desfalcada, porque os nossos estoques estão falhos. E aí a gente precisa repor esse estoque para que quando aconteça alguma coisa que a gente já falou lá no início, não faça falta na nossa vitrine e a criança não venha desenvolver anemia. Por isso que muitas vezes só o hemograma não dá o diagnóstico. Claro, dá o diagnóstico quando a anemia já está estabelecida,
tá certo? Mas a importância da gente pedir esses outros marcadores é para que a gente tenha, digamos assim, uma visão de raio-x, uma visão a longo alcance, que a gente possa enxergar o que possa vir a acontecer. Quando a ferritina está baixa, quando o ferro está baixo, a gente consegue entender que se a gente não repor nesse momento, não corrigir a alimentação ou não corrigir o que seja o fator de risco para o desenvolvimento da anemia, essa criança logo vai ficar anêmica, tá? Então, essa dose aqui se aplica para o tratamento de uma anemia já estabelecida. Agora, vamos falar sobre o meu carro-chefe, que é o quê? A dosagem preventiva, tá certo? Vamos tirar um print, garotas e garotos, todo mundo que estiver na live, porque esse aqui é o que a gente se baseia quando a gente vai prescrever as gotinhas de ferro para os seus bebezinhos, tá certo? Ponto número 1. Todo mundo começa a tomar ferro na mesma época? Não. Alguns bebezinhos vão começar com 30 dias de vida, alguns bebês com 3 meses de idade, outros bebês com 6 meses. Esse aqui, o primeiro quadrinho, é para os bebês que estão em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e que não tem fatores de risco nenhum. O pediatra, quando vai acompanhando na puericultura o seu paciente, ele já sabe toda a história da gravidez, da alimentação materna, de como é a amamentação desse bebê. Então, se é um bebê sem fatores de risco e que esteja em aleitamento materno exclusivo, com a velocidade de crescimento boa, nasceu a termo, tudo bonitinho, esse bebê vai receber a dose preventiva de ferro de 1 mg de ferro elementar por quilo dia a partir dos 6 meses de idade até os 2 anos, tá? Eu sempre bato nessa tecla porque ferro é uma coisa que a gente precisa passar na dose correta, tá? Não é, porque é ferro, é só uma vitamina, não é uma vitamina, é um mineral. É só uma suplementação, vou dar qualquer dose, tem nadinha, dá mais. Não, tem sim. Alguns bebês podem ficar constipados, podem apresentar sintomas gastrointestinais, se a dose não for prescrita da forma correta. Ora, eu tenho bebês que mesmo fazendo a dose corretinha, indicada para o peso dele, às vezes tem algum distúrbio gastrointestinal, não tolera bem, a gente precisa às vezes trocar o ferro. Imagine se você passar numa dose excessiva. Então, nem tudo de mais, nem tudo de menos. Nós prescrevemos nessa indicação aqui, que é a forma de prevenção de anemia. Esse primeiro quadro é para os bebês termo, em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e sem fatores de risco. Vamos para o segundo quadro, que é para os bebezinhos que têm algum fator de risco, que a gente já falou antes quais eram, tá? Não sei se tá dando para enxergar, mas para quem quiser, depois eu posso mandar bonitinho para que vocês possam salvar isso. Isso tá tudo no consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021. Até eu tô com dificuldade para enxergar, mas isso aqui eu já sei mais ou menos, tá decorado de tanto que a gente faz. Mas o primeiro era daquele fator de risco dos bebês de alta demanda metabólica, que são os bebezinhos prematuros e abaixo de 2,5 kg. A gente inicia a suplementação de ferro precocemente, a gente inicia com 30 dias de vida e a dose é um pouquinho maior, 2 mg de ferro elementar por quilo, tá certo? Durante 1 ano, e depois que esse bebezinho de alta demanda metabólica atinge 1 aninho de idade, nós baixamos para a dose de 1 mg por quilo dia, que é a dose padrão dos bebezinhos que não foram prematuros, tá certo? E aqui a tabelinha traz toda a questão relacionada ao peso. Aí tem dos prematuros extremos, que a dose é de 3 mg, os que nasceram abaixo de 1 kg, que é 4 mg. Então, assim, essa tabelinha é bem importante. O pediatra tem que ter isso decorado, porque muda completamente. A dose que eu passo para um bebê não vai ser a mesma que eu passo para outro. Eu acho isso engraçado, sabe por quê? Porque tem grupos de mães, né? E nesses grupos de mães tem algumas, como é que se diz? Desprovidas de juízo, que acabam postando quantas gotas o pediatra prescreveu. O pediatra do meu filho passou esse ferro tantas gotas. Aí a outra diz, ele passou tantas gotas pro meu. Já aconteceu isso com pacientes minhas, que são amigas, que para uma eu precisei passar um ferro que é 1 gotinha e eu passei o mesmo ferro para
para amiguinha dela, né, para a filha da amiga dela, que tinha praticamente o mesmo peso, só que eu passei outra dose. Aí ela veio me questionar, né? Doutora, por que pra minha filha você passou uma gotinha e pra filha de fulana você passou duas? Tipo assim, você gosta mais da filha de fulana porque você passou duas e pra mim você só passou uma. Foi quase isso, uma intimação. Aí eu fui explicar, porque a outra tinha alguns fatores de risco e aí ela precisaria de uma dosagem diferenciada, tal. Mas até isso a gente tem que estar de olho, porque vocês são danadas, viu? Então, essas aqui são as doses de prevenção para os bebês com fatores de risco, principalmente para os bebês prematuros, tá? Vamos ver outro ponto importante que eu coloquei para vocês. Isso aqui, a treta do ferro. Ferro é tudo igual? Não. Lembra que eu falei que a dose de prevenção para um bebezinho que nasceu termo, que está em aleitamento materno, sem fatores de risco, a dose é 1 miligrama de ferro elementar por quilo dia? Então, se atente a isso. Existem inúmeros tipos de ferro no mercado. Existe ferro que tem 1 miligrama por gota. Existe ferro que tem 5 miligramas e por aí vai. O pediatra ele vai calcular de acordo com o peso do bebê. Sim, usaremos matemática para o resto da vida. Quem não gosta de matemática é estudante aqui e acha que vai ser médico, que não vai estudar, então não vai... Eu nem sei das outras profissões, mas em pediatria, meu amigo, a gente calcula muito e não dá tempo nem usar calculadora, muitas coisas tem que ser de cabeça, então vai usar matemática pro resto da vida. Então, o cálculo de ferro é baseado, dependendo da faixa que ele se encontre, dos fatores de risco que ele apresente e da apresentação de ferro. Vamos dar um exemplo na prática. Existe um ferro de um laboratório que eu gosto muito pelo paladar e pela aceitação dos bebês, que a gotinha dele, ele contém 5 miligramas de ferro elementar por gota, tá certo? Nesse caso, para um bebê de 5 quilos, ele vai precisar apenas de uma gotinha, tá certo? Então, a gente vai calculando. A cada 5 quilos que o bebê ganha, aumenta uma gotinha. E aí, a gente vai calculando isso direitinho. Existem outros ferros de outros laboratórios que sim, é uma gotinha por quilo. Então, esses outros a gente aumenta. Por que eu gosto desses mais concentrados? Gente, porque ferro faz uma sujeira danada. Quando você vai dar o danado do ferro pro menino, uma gota parece que você deu meio litro. O menino se suja todo. Além disso, é difícil de limpar. E se pegar na fralda de pano dessa criança, não tem Vanish e homoduplação que largue, não. É difícil demais. Então, acaba que a gente opta por alguns ferros mais concentrados para facilitar a adesão. Se a gente prescreve um ferro que sejam muitas gotas, a mãe esquece, a mãe acaba não dando. Vixe Maria, 10 gotas para o meu menino é totalmente diferente de eu prescrever 2 gotinhas, não é verdade? Então, 2 gotinhas, colocou ali, rende bastante, suja menos, adere melhor ao tratamento, porque 2 gotinhas é facilmente absorvida, a criança deglute numa boa, do que 10 gotinhas. Por mais que os laboratórios tenham evoluído na questão do paladar, do sabor do ferro, ainda fica aquele gostinho travando. Então, muitas crianças não aderem ao tratamento por causa do sabor. Então, até isso, o pediatra deve estar atento para prescrever um ferro adequado, que tenha um paladar bom para que a criança aceite e tenha adesão ao tratamento e para que sejam gotas concentradas, para que não desperdice tanta medicação e haja uma melhor aderência sim. Então, ferro não é tudo igual, muda completamente, tá certo? Existem alguns ferros que causam mais sintomas gastrointestinais, existem alguns ferros que são mais concentrados, existem outros que são menos concentrados. Então, cabe ao pediatra decidir qual a melhor apresentação para o seu filho, tá certo? Isso é muito de cada um. Ai, doutora fulana só passa tal ferro, doutora... Porque muitas vezes a gente vai vendo na prática, a gente acaba fazendo um estudo científico com os nossos pacientes e vendo aquele que está tendo uma melhor aceitação. Então, naquela história de time que está ganhando não se mexe, a gente acaba, pela nossa experiência, prescrevendo aquele que tem uma melhor adesão, uma melhor durabilidade, e tudo isso vai interferir no tratamento, não tenha dúvida, tá? O pediatra tem que estar atento nisso também. Vamos a outro ponto muitíssimo importante que eu separei para vocês aqui. Vamos falar sobre comida, né? Aqui também entra
no quadro de prevenção e tratamento. Algumas crianças em que a gente pede, o hemograma está normal, a ferritina, o ferro está normal, porém está naqueles valores limítrofes, em que você não tem indicação de iniciar a suplementação, né, do ferro medicamentoso, mas podemos nos suplementar de forma natural, através dos alimentos. Gente, é muito importante que uma alimentação rica em ferro seja feita durante a vida toda, tá certo? Então, ter uma alimentação equilibrada, rica nesses alimentos aqui, vai prevenir bastante anemia. E se seu filho está com anemia, consumir esses alimentos aqui ajuda a sair o mais rápido possível, porque a suplementação de ferro é uma dosezinha, porém a alimentação ela é complementar ao tratamento. Então, por isso que desde a introdução alimentar, a preocupação do pediatra em que a criança esteja com alimentação equilibrada, rica em ferro, ferro de boa qualidade, com boa disponibilidade. Então, desde a introdução alimentar, deve sim ser inserida carne vermelha, tá certo? Vegetais verdes escuros, ovo, oleaginosos, tudo isso eles devem fazer parte do cardápio desde a introdução alimentar, porque é muito importante para que o bebezinho tenha uma boa reserva de ferro. Eu acabei não colocando aqui um slide bonitinho, porque não deu tempo para preparar. Imagina a loucura que é eu preparar isso, um paciente atrás, faço uma artezinha para colocar aqui, e acabou que eu não selecionei um dos sintomas de anemia. Então, eu vou falar, vocês vão anotando também. Os sintomas, quando a criança está com anemia, geralmente quais são os sintomas que a gente observa? No bebê é muito difícil da gente saber porque são muito sutis e discretos, tá certo? Às vezes é uma diminuição no apetite, a criança não está mamando mais como antes, diminuiu a quantidade da fórmula, se faz uso da fórmula ou da alimentação. É uma criança que tem distúrbio do sono. Sim, mamães que reclamam do sono. O ferro interfere diretamente na qualidade de sono do seu bebê. Crianças que têm muitos despertares noturnos são crianças que muitas vezes estão ou com anemia ou com baixas reservas de ferro, tá certo? Então, precisa também estar atenta a isso. Então, distúrbios de sono, falta de apetite, fraqueza, a criança fica sem disposição. Menino quieto a gente já desconfia, né? Então, você conhece seu filho melhor do que ninguém. E eu sou muito de acreditar no diagnóstico da mãe. Quando chega uma mãe para mim que diz assim: doutora, confia em mim, meu filho não está bem. Eu confio. Porque se existe um termômetro diagnóstico mais eficaz do que o olho de mãe, não existe. A mãe sabe só de olhar quando o filho não está bem. Então, se você percebe que seu filho perdeu o ânimo, está desanimadinho, porque no bebê, por isso que pediatria é tão difícil, os sintomas eles são muito sutis. É muito diferente uma pessoa da minha idade chegar e dizer: olha, eu estou cansada, eu estou com distúrbios de sono, eu estou me sentindo fadigada. Eu vou dizer, o médico vai escutar e já vai dizer: você está com anemia, Kaliane, então vamos aqui pedir seus exames. Do que um bebê. Como é que você vai saber que o bebê está fadigado, que o bebezinho está cansado, que a gente vai observando isso. E a mãe sabe quando seu filho não está bem. Ela é capaz de saber quando diminuiu a energia, digamos assim, o carregador, a bateria do seu bebê está diminuindo, também é um sintoma. A palidez, que é o que muitos de vocês ficam: eu tô achando meu filho tão branquinho, tão amarelinho, ele tá com anemia. Às vezes é um sinal tardio para o diagnóstico da anemia, porque quando a palidez ela vem se instalar, a criança já está com anemia há um tempão. Então, não espere seu bebê tá pálido, tá com a mucosa hipocorada, como a gente chama, para você desconfiar que ele esteja com anemia. Ficou molinho demais, tá com distúrbio de sono, diminuiu o apetite, não tem interesse por brincar, há a possibilidade de estar com anemia sim. Outra coisa importante, isso já vai para os adolescentes e para as crianças em período escolar. Diminuição da concentração. Lembra no primeiro slide, digamos assim, que eu comecei o aulão de anemia falando sobre a importância do ferro para o quê? Para o desenvolvimento cognitivo. Então, crianças que têm dificuldade, crianças e adolescentes que estão com dificuldades na concentração e muitas vezes até baixo desempenho escolar, pode ser um sinal de alerta de que esteja com as reservas de ferro baixas ou que já esteja com anemia.
Então, às vezes você acha que seu filho, não, tá tudo bem, tá muito saudável. Só tá ruim na escola, ele não era assim e de repente começou a ficar. Claro, existem outros fatores por trás, mas é uma hipótese também. A gente precisa estar atento até nisso, entendeu? É muito lindo cuidar de criança, né? Não, é uma ciência à parte de todas as outras. Me desculpa as outras especialidades da medicina, mas a pediatria não tem igual. Então, minha gente, queria agradecer. Vou abrir aqui os comentários para saber de vocês o que é que vocês acharam da aula, se deu para entender alguma coisa, o que é que vocês ficaram de dúvida também. Aberto os comentários, quero ver quem é que tá por aqui. Primeira coisa, eu quero saber o que é que vocês acharam desse formato de live, tá? Eu quero primeiro esse feedback de vocês para que eu possa me empolgar em fazer mais, se ficou didático, se deu para entender, se foi proveitoso para vocês, tá certo? Primeiro ponto, eu quero saber o que é que vocês acharam. Vai, me contem. Rosiana já disse show de aula. Feltro disse perfeito. Sobre anemia falciforme, a gente pode discutir em outro momento, Ivani. Hoje a gente falou só sobre ferropriva. Anemia falciforme é bem extenso e aí a gente pode combinar outro dia, tá bom? A Amanda gostou, Rosiana disse que foi ótimo. Ai, que bom. Vocês gostaram nesse formato assim, bem de aula mesmo, de eu trazer vocês para entenderem mais. Ficou bem didático, vocês conseguiram enxergar, porque às vezes a gente precisa desenhar. Que bom. Ótimo. Perfeito. Faço sim, Vani. Em sua homenagem farei sim em breve, tá? E a Asnaia também gostou. Rayane. Ai, brigadão, viu, gente? Queria saber se alguém ainda tem alguma dúvida sobre o tema, tá? Irama, que bom, viu? Amiga, você tá por aqui. Isso aqui é amiga, né? Obrigada, Elaine. Valeu, Wagner tá sempre por aqui. Que bom que vocês gostaram, então. Ai, Moésia, obrigada. Meu amor, você também tá sempre por aqui. Indica o melhor ferro. Mireles, depende. Se você assistiu a aula todinha, ferro não é tudo igual. E nem toda criança é igual, tem suas indicações diferentes, tá certo? Que bom! Mas eu vou deixar salva, tá certo? Para quem quiser revisar e tudo, quando encerrar aqui, eu vou deixar salva para que vocês possam curtir, compartilhar, tá certo? Vou agora fazer o meu pedido encarecido de pediatra, criadora de conteúdo, para que a gente continue criando conteúdo e colocando aqui para vocês. Eu preciso que vocês façam com que essas postagens, que são postagens informativas, cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Então, sempre que eu postar algo informativo, didático, que você sabe que vai ajudar alguma pessoa, compartilha, tá certo? Às vezes alguém não tinha o horário agora, estava dormindo, colocando o menino para dormir, estava no trabalho, estava ocupado. Então, o fato de vocês compartilharem isso ajuda alguma pessoa a ter uma informação de qualidade e ajuda ao Instagram a aumentar o engajamento desta criadora de conteúdo para que esta criadora de conteúdo se empolgue e traga mais aulas didáticas para vocês. Então, vocês me ajudem e eu continuo ajudando vocês, combinado? Então, é isso. Terminamos. Foi exatamente 1 hora cronometrada como eu esperava, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Quando eu publicar a live, eu quero ver os comentáriozinhos de vocês lá, tá certo? E um cheiro bem grande, uma excelente noite. Já estamos quase no fim de semana, né? Amanhã já é sexta, então muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Já vou pensar num tema para a próxima semana, já que vocês gostaram bastante desse formato de aulão, tá? Então já vou pensar num tema bem interessante. Se quiserem deixar sugestões no direct, a gente vai analisar e eu vou pensar em qual a próxima aula mais interessante e que abranja um maior público possível, tá bom? Então, excelente noite, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Quem tiver tirado o print durante a aula, pode me marcar que eu vou estar repostando, tá bom? Beijão, minhas alunas, fiquem com Deus, tchau, tchau!